parte, sou baiano, mas sou apaixonado por Aracaju, a cidade onde eu cresci, exatamente. Amo aquela cidade. Se você puder em algum momento visitar aquela cidade, vale a pena. Faço doutorado em filosofia, minha vida acadêmica toda foi em filosofia, e hoje eu vou fazer uma palestra falando sobre um pouco do que eu estudo. Bem um pouco mesmo, que eu sei que vocês estão cansados, você fica o dia inteiro, trabalha, mas é importante a gente falar sobre isso, porque a gente vai estar lidando com uma coisa que tem a ver com o que nós somos e com o que nós achamos que somos também. É aquela coisa, né? E agora? E a gente para pensar nisso. Quando eu recebi o convite para falar sobre diversidade, a primeira coisa que eu pensei foi isso: diversidade e perspectiva. Primeiro vamos definir o que é perspectiva, a gente tem uma ideia, mas é importante a gente dar uma olhada de vez em quando no dos cursos, que a gente chama de dicionário, vai de vez em quando lá. É o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. O modo como eu concebo, como eu percebo algo, seja lá o que for. Algo, alguém, uma situação, um ponto de vista e o modo através do qual uma coisa é representada. Até aí, tá tranquilo. Vocês podem falar o tempo inteiro. Não vou ficar aqui só falando para vocês não verem, não. Não entendi, não acho que você está falando alguma coisa. Perspectiva objetiva de si. A gente já entende que é perspectiva, ponto de vista, o modo como eu concebo. E agora é a perspectiva objetiva de si. Alguém tem algo a dizer sobre isso? O que pode ser essa perspectiva objetiva de si? Como você se vê, né? Como você se espelha, projeta. Como se vê, como se espelha. E aí? Concepção, bacana. E esse objetivo aí? É estranho essa palavra? Quer dizer alguma coisa para vocês? Qual é o seu princípio, você busca? Seu princípio na vida você busca? Mas alguém acha que dá para acrescentar alguma coisa? Talvez seja o que você quer ver naquele momento. E aí? Princípio, alguma coisa que ver? Bom, aí a gente está falando, eu vou adiantar. O objetivo aqui, e aí a gente tem a diferença, a gente está falando português e está pensando, que é o que a gente está fazendo agora. E não temos como fazer isso sem usar as palavras, não dá. Até quando você está calado aí pensando, você está usando as palavras e está falando inclusive português. O objetivo aqui é o objetivo no sentido de objetividade. Um conceito ocidental que diz que quando você olha para algo, é possível que você olhe para ele fora de sua perspectiva. É impossível isso, a verdade é essa. Mas por muito tempo se acreditou que, por exemplo, a ciência é objetiva e a religião é subjetiva. Cada um tem sua religião, mas a ciência ela é universal, objetiva. Isso é um mito que a gente acredita há muito tempo. A ciência ela não é infalível. Ela funciona 99,9999999% das vezes em que se faz os cálculos. Mas ela não é objetiva, porque ela foi construída por nós, a partir do nosso ponto de vista enquanto humano. É isso que nos diferencia dos outros animais. É essa capacidade nossa de perceber e tratar do que percebe. Melhorar isso. Um animal, um cachorro, ele sabe que ele é um cachorro. Ele late e ele já sabe o que ele vai ser. O que você quer ser? Muita coisa. Pedro, está dormindo. O que você quer ser? O que você pensa assim? Professor. Você sempre pensou em ser professor? Já passou? Você já ondulou em querer ser algo sempre? Como foi isso de ser professor? Você surgiu? Não, já vou lá, eu gosto muito de educação física. Pretendo fazer até a faculdade de educação física.
você não sabe. Já foi muita coisa. Já foi muita coisa, né? E aí? E aí? E aí? Já decidiu? Eu quero ser veterinária. Você? Não decidiu? Isso é ser humano. Isso é ser humano. Você não nasceu um cachorro que vai fazer tal coisa e comer tal coisa e o final é aquele certo. A gente não é uma águia que necessariamente tem que voar e não nada. Que necessariamente tem que voar e não corre. Que necessariamente tem que comer semente e não plantas. É isso que nos faz humano. Nós podemos, inclusive, pensar o que nós queremos ser. Assim, vai nesse nível aí. Essa é a nossa capacidade. Isso é o que nos faz humano. É a capacidade de perspectiva. E nós lidamos com essa perspectiva linguisticamente. É outra qualidade humana. A língua e a razão. O pensamento, o espírito, a alma, seja lá, tem uma quantidade de nomes tremendas. Parece só no Cristo está falando isso, né? A gente nunca parou para pensar nisso. Mas, por exemplo, quando vocês, hoje todo mundo usa o celular, WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo isso são realidades. Mas não são realidades que tangíveis, tangenciais. Eu não posso estar aqui, eu estou vendo que tem esse desenho aqui, mas eu não posso tocar nele, ele não está aqui. Eu estou falando com a minha família no Nordeste, eu não estou lá. E elas não estão aqui. É virtual. É uma realidade virtual. É um passeio que vocês fazem na realidade virtual. Esse mesmo passeio nós fazemos a todo momento aqui dentro. Sem falar uma palavra, você diz para mim: esse cara é muito chato, estou gostando dessa aula. Esse é o passeio virtual que nós fazemos. Essa é a capacidade de nós transitarmos por essa realidade virtual. Essa imagem aqui diz o que para vocês? Sobre o que a gente está falando, perspectiva de si, não mudou nada. O que ela diz aí para vocês? Agir com a razão e não com o coração? Agir com a razão e não com o coração. E aí, alguém? Uma luta diária entre os dois. Uma luta diária entre os dois. Conflito, cabeça e coração. Emoção e percepção. Isso diz alguma coisa para vocês? Para além do que vocês veem aqui, tem algum tipo de identificação? Para mim é cérebro e emoção. Oi? Razão e emoção. E aí? Alguém mais? Vou passar. E essa? O cérebro está limpando a rua, está cheio de neve. E aí ele disse que eu dei a neve e o coração está fazendo um bonequinho de neve dizendo que ele está usando ela do jeito errado. O que isso diz para vocês? Dois lados. O Lado adulto e sentimento o lado de criança. Lado adulto, do lado de criança, dois lados, duas perspectivas. E aí? Porque eu acho que isso daí acontece no dia a dia, porque tem vezes que você sabe que vai dar ruim, mas você confia que pelo seu coração você vai. Mesmo sabendo que você vai se ferrar, entendeu? Isso E aí? acontece. Mais alguém já passou? A gente passa por isso o tempo inteiro. Fala a verdade, vai. Claro. Fala a verdade. Jesus, eu tenho que ir para aula hoje. Conhece alguém aqui que diz, pô, tem que ir para aula hoje. E tá lá o coração, pô, tem que ir para aula, pô, tem que ficar para ver essa palestra desse cara, velho. Pô, vai embora. Acontece. Fala a verdade. Acontece. Acontece. Para piorar. E essa aí, o que ela disse para vocês? Seguir por qual? Razão e emoção. E o coitado está ali se partindo, né, padre? É uma situação extrema, né, que dificilmente acontece, mas acontece também. Coração pra cá! Saiu pra cá! Fica no meio. É, o conflito. Volta pro eixo. Volta pro
E aí? Esse aqui é o rei. Esse é o rei. E aí vamos piorar ainda. Olha que eu gosto. E é importante a gente ver cada detalhe dessas imagens. O cérebro está partindo para um lado, o coração está partindo para o outro. Ele está naquela luta, puxando para os dois lados, enrola o braço e puxa para o outro, porque já tem mais alguém, tem a força extra. Além do coração, tem a força extra de alguém puxando. E aí tem outro ser. Tem outro ser puxando. E aí, mas estranhamente esse ser está constituído diferente. Então vamos passar. Tudo isso que a gente viu é a noção de humano vista a partir da perspectiva ocidental. O que é isso, ocidental? Alguém pode me dizer? Eu saber que vocês sabem o que eu estou falando. Ocidente. Alguém conhece? Sabe o que significa o Ocidente? Quem se arrisca aí? Oi? Uma? Não. Ocidente é só pra cá. É o Ocidente do plano Do mapa. O Oriente está pra cá e o Ocidente está Chegou perto, é isso aí. Ocidente e Oriente. É uma localização do mapa mesmo. Nossa localização na Terra. A gente está falando da gente. Ele não está viajando muito, não. Está viajando, mas não é tanto. Estamos falando de nós. Ele está falando do território onde vivem seres humanos. O Ocidente, aquele território ali da Europa, principalmente Europa. Pensa aí, Itália, França, Grécia. Vamos pensando aí. São esses ambientes. Historicamente, a gente sabe disso. A noção de humano que nós temos e que nós aprendemos, e lembre daquilo que eu falei, o que a gente quer ser? E a gente pode ser tudo. E não só isso, a gente aprende a ser. Nós aprendemos que ser humano, de modo geral, é o humano que vive no Ocidente, que tem uma realidade de vida, que tem um clima, que tem uma relação com o outro, que com certeza não é a mesma daquele que nasceu no Oriente, na Ásia, que não é frio, não vive no frio e que não tem o contato com o gelo, que também não é a mesma coisa daqueles que nasceram na África, que não só não tem frio, como tem muita vegetação e eles não precisam estar em cavernas. A realidade para esses três grupos de pessoas, e aí vamos para as Américas, Brasil, Argentina, as Américas. É uma outra realidade também. Esse humano, com certeza, estamos numa sala, num grupo de pessoas que foram criadas sobre a mesma perspectiva, e eu fiz perguntas sobre o que se é, e as perguntas foram diferentes. Imagine de pessoas que viveram em lugares diferentes, com educações diferentes, com perspectivas de mundo diferentes. Quão diferentes esses humanos são uns dos outros, se nós no mesmo ambiente somos tão diferentes. Só para vocês terem uma ideia. Essa perspectiva que nós aprendemos, essa ocidental, nós todos aqui, eu inclusive, aprendemos que nós somos compostos de razão, tipicamente, e emoção, cérebro e coração. Vimos diversas situações onde de como isso acontece, não onde, mas de como isso acontece, esse conflito. E não só isso, um amigo falou, não, falaram conflito, briga, e esses elementos estão em conflito, ou seja, já se define que eles são necessariamente autoconflitantes, eles nunca se equilibram. É preciso que você puxe e force eles a se equilibrar, mas naturalmente eles se separam. É assim que nós aprendemos. Mas esse é o modo de ser de um grupo de humanos. Não temos culpa. Eu assisti hoje de manhã, do nada assim, eu fico assistindo coisas aleatórias às vezes. E aí eu vi um vídeo de um filósofo chamado Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, assim.
E aí ele estava comentando que alguns inimigos intelectuais que ele tinha acusaram ele de ser um analfabeto funcional. E ele disse, a quantidade de analfabetos que tem no Brasil já é imensa. Tem gente que não consegue ler 2 palavras. Está na bandeira, você não consegue ler 2 palavras. Tem gente que ri dessas pessoas, sem entender que ele está rindo de um crime social. Ninguém é burro aquilo. Nós aprendemos. Se não sabe, não aprendeu. Alguém não ensinou. Alguma coisa aconteceu. Quando essas pessoas me acusam, isso ele falando, de analfabeto funcional, isso não é um insulto para mim. Ele está falando de um crime social, de coisas que eu deveria ter aprendido e não aprendi. Então o que eu estou falando aqui é para vocês também não se sentirem culpados. Eu não sei. Porque nem tudo é responsabilidade primeira de vocês, de nós. Nós, antes de estarmos aqui, nós fomos meninos, nós fomos às escolas e absorvemos. Os mais dedicados absorveram mais, os menos absorveram menos. Mas o que absorveram foi isso aqui. O que nós absorvemos globalmente, hegemonicamente, não total, mas na maioria dos casos, foi isso aqui. Que nós somos somente, todos somos razão, cérebro e coração. E esses 2 elementos estão sempre em conflito. Mais do que isso, o que nos faz humanos é a razão. Despreza o corpo. E aí vai, religiões, né, asceticismo, despreza o corpo. Ou coisas da vida, coisas do mundo, coisas da carne. Vamos cultuar a razão, o intelecto. É isso, e esse cérebro, essa razão, ela é não só conflitante com o coração, mas ela é vista como superior. Sempre temos que ouvir o cérebro. Às vezes o coração nos guia, mas é porque ele foi mais forte. O cérebro é superior. Essa é a nossa concepção de mundo. Autoimagem. Estamos falando aqui da concepção de mundo, de humano, e aí a concepção do humano para si mesmo. Superior, positiva, sujeito, padrão, civilizada, humanizada, eu, nós. Grosso modo, né? Superior, então você sempre se vê numa escala, e aí superlativa, porque não existe um meio termo, é bom ou ruim, melhor ou pior, superior ou inferior. Então a gente sempre quer se ver como superior e aprende isso. Positivo, mensagens positivas, mandem mensagens positivas. Sujeito, padrão, você estabelece um conjunto de ações, de hábitos, de roupas, de alimentação, padrão, e esse padrão é visto como superior e positivo em relação a outro que não. Civilizado, entendido como mais humano, quem vai mais se adequando a esses conjuntos vão se entendendo como mais civilizados e os outros como primitivos. Então a gente já vai percebendo aqui essa visão de si. Humanizado é uma escala que é necessária de um para o outro, mas é mais civilizado, é mais humanizado, eu e nós. Existe um grupo que segue esse padrão. E a imagem do outro, inferior. Se não for igual a mim, inferior. É negativo, é um objeto, é exótico, hipersexualizado, brutalizado. Eles, outro. Há uma separação. Relação entre essas culturas. Aqui a gente já viu como esse grupo entre si, né? Ele se vê e como ele vê o outro, e como ele vê o outro de outra cultura. Competição, individualismo, ou seja, o meu grupo contra o outro grupo, contra os outros grupos. Controle, agressividade e desespiritualidade. É preciso desespiritualizar o outro para fazer isso. É preciso não ver o outro como humano para poder fazer isso.
Está indo rápido? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a falar? Já estou vendo que vocês estão calados assim. A relação entre essas culturas é violenta, xenofóbica. Alguém sabe o que é xenofóbico? Também. Pode ficar à vontade. Não é prova não, pode ficar à vontade. Digamos assim, de outro país, mais ou menos. Também. Preconceito contra pessoas de fora. O xeno é fobia, né? Pessoas de fora. Quem se entenda de fora aí, país, região. Aqui a gente conhece muito, né? Paraíba, eu já vi muito aqui. Você quer falar mal de alguém, chama de Paraíba. Assim, como é possível, né? Pô, Paraíba. Assim. Criou-se. Aí é que a gente volta aqui nos slides. O outro, quem é o outro? É o inferior, desumanizado. É tudo aquilo ali. Você chama de Paraíba. Baiano, fazendo baianada. Você vem lá Na capoeira, que ainda eu jogo um pouco capoeira, ouve-se isso, por exemplo. Eu gosto da capoeira Angola, que ela é mais lenta. O cara, pô, não, você gosta daquela capoeira de baiano, né, velho? É a nossa perspectiva de humano. De novo, não precisa se sentir culpado, não existe uma responsabilidade primária em si. E segundo, você não é essencialmente assim, aprendeu-se. Pode se mudar o tempo inteiro. Ah, eu já fui muita coisa. Pode ser muita coisa. Calma. Exploratória, se vê como inferior, explora. Destrutiva, dominadora, de novo, se mantém agressiva e genocida. Quem primeiro formula todas essas definições é a filosofia. É um processo longo, por exemplo, isso que a gente está fazendo aqui, pessoas já fizeram há muito tempo, escreveram e desenvolveram teorias sobre isso. A gente só ouviu, a maioria das pessoas, só ouviu teorias do grupo ocidental, que já está sentado na nossa mente. A gente não precisa saber o passo a passo. Já está sentado e a gente age segundo essas formulações. Alguns, como estão acidentalmente, por acaso, eles nascem com um fenótipo, com uma característica que condiz com o eu, eles não percebem tanto isso. Não se percebem tanto. Mas aquele que acidentalmente nasce diferente disso, seja ele mulher, e aí nós vimos uma representação que eu não fiz, eu peguei da internet. A representação do homem brigando com o coração e o cérebro. A mulher não estava brigando com o coração e o cérebro. Não tinha cérebro, era um monstro. Né? Não sei se vocês perceberam. Era um monstro puxando... Vou voltar. É uma concepção que está aí na internet. Não fui eu que fiz. O homem está lá. Ele tem cérebro e coração. A mulher... tem o coração, que não é dela, na verdade, é o coração dele, que ela quer para ela, que ela não tem, né? Não tem. E nem cérebro também. Então, esse encaixe de ser humano, qualquer um que acidentalmente nasça fora dele, esse tipo de lógica é que está operando. E essa não é que todo europeu pensa assim, não é. É que, em geral, é assim. Em geral. Então, mulher, homossexual, não europeu, já entra nesse pacote aí. Não foi europeu, não tem característica europeia. Mulher e homossexual, passando. Eu passei por isso e passei de uma maneira que não foi das melhores, porque além de eu fazer parte de um fenótipo não europeu, então coisas aconteciam comigo, agressividades passivas no dia a dia e eu não percebia, e quando eu fui para a faculdade de filosofia eu comecei a ouvir aquilo de pensadores,
Diversas coisas como eles viam os povos não europeus, primitivos, não humanos, pré-lógicos, que a filosofia ela foi criada pelos gregos. Isso a gente aprende na escola. A gente não está aqui inventando, isso a gente aprende na escola. A gente aprende na escola que ela foi criada pelos gregos, foi criada na Grécia, querendo dizer, implicando que só o grego tinha razão, só o grego tinha capacidade de criar o exercício do pensamento refinado. Antes dele, nenhum povo pensava, ficava todo mundo batendo a cabeça na parede. É meio que isso. Comendo canibais, a imagem que nós temos do outro é essa, são canibais. São animais, não são humanos. Essa é a imagem que nos passa. Porém, esses outros povos não só existem, como eles fazem filosofia. Graças à internet, nós podemos ter o acesso a essas pessoas. Desde 1980, um grupo de filósofos africanos vem fazendo um debate sobre isso, sobre esse olhar com a filosofia. Esse aqui é um deles. Ele é sul-africano, Malgobe Ramos, ele diz: a filosofia existe em todo lugar, apresentando diferentes faces e fases decorrentes de experiências humanas particulares. O que ele quer dizer? Todos nós temos razão, todos nós pensamos, todos nós fazemos filosofia. Filosofia, em geral, é amor pelo conhecimento. Existe um grupo de humanos que amam o conhecimento e outro não? Que tem razão e outro não? Não tem o cérebro? Todo ser humano, ele se questiona, ele se pergunta, investiga ou não. Tem vontade de fazer mais ou condições de fazer mais ou não. Isso é diferente. Mas a capacidade é inerente. Esse aqui é um outro filósofo contemporâneo também, Molefe Achante. E aí ele diz: o conceito europeu de objetividade é operacionalmente inválido. O que passa por objetividade é um tipo de subjetividade europeia coletiva. Assim, a divisão entre objetivo e subjetivo é artificial em si mesma. É linguagem, tudo isso aqui é linguagem. A linguagem foi criada por nós. Não tem objetividade. A matemática ela não é objetiva. Quem gosta de matemática? É difícil, alguém que gosta de matemática. Mas a matemática não é objetiva, ela é subjetiva. Matemática é linguagem. Tudo que a gente faz, que o ser humano faz, é linguagem. A diferença é que a matemática ela fala de coisas que a nossa linguagem comum não consegue, não alcança, porque tem limites. É criado por nós somos limitados. E aí nós vamos criando ferramentas para poder suprir nossas limitações. A matemática é uma ferramenta criada para suprir uma necessidade de lidar com o mundo, com a linguagem. O computador é uma linguagem. O acesso às imagens é por meio da linguagem matemática. Sendo assim, ela não é objetiva, ela é feita por humanos. E cada grupo de humanos ele vai usar essa linguagem de um modo diferente. Por isso, uma pessoa, vocês cariocas, tem um tipo de sotaque, vocês percebem isso. E o baiano tem outro modo de falar. O sergipano tem outro modo de falar. Às vezes, eu gosto de brincar e de me divertir com isso, porque é música. É música. Um fala e, i, o o vira u, o é vira i. Vocês cariocas, o é vira ea. Carioca para falar é assim, você pega a frase e coloca um a no final da frase. Você a. E aí a. Por que a? Pô a. Por que a? É o jeito de vocês falarem. Podem notar, talvez vocês não percebam, mas podem notar que existe essa musicalidade no sotaque carioca. O baiano já tem outra musicalidade. O sergipano tem outra musicalidade. Fala, o X. É X. Como é? O X. Biscoito. O S vira X. O S vira X. Pois é. É necessário, aqui um outro filósofo, africano também, é necessário que a natureza humana, a sua consciência, o seu espírito,
estejam aptos para assimilar tudo aquilo que lhes é estranho, a priori, através da aprendizagem. O que ele está dizendo aqui é um pouco do que eu desenvolvi perguntando a vocês o que vocês querem ser. Por exemplo, alguma coisa mudou do que vocês escreveram depois do que a gente conversou um pouco agora? Eu não sei o que vocês responderam, e nem vou saber também, porque está misturado ali, e eu não sei os nomes, mas alguma coisa mudou? Em termos de, na sua cabeça agora, alguma concepção, algo te fez parar um pouco? Ou que vocês têm assentado na cabeça de vocês de uma maneira tal que é imutável? Vocês... O que ele está falando aqui, ele está alertando boa parte das pessoas de que, como humanos, o nosso ser, o nosso eu, ele não é fixo. A aprendizagem é que define o nosso ser. Você aprende o que nós somos agora, nós aprendemos a ser o que nós somos. A Chante continua. Não é necessário parecer-se com a cultura europeia para ser civilizado ou humano. Ou seja, aqueles outros grupos são outros grupos humanos. Sejam eles indígenas, sejam eles africanos, sejam eles árabes, eles são humanos. E constroem a realidade a partir de um outro ponto de vista. Eles não são menos humanos porque não usam calça jeans, por exemplo. Eles não são menos humanos porque não comem um Big Mac, por exemplo. Isso não define a humanidade. Agora vamos aqui para outra noção das várias, uma outra noção de ser humano. Essa é a noção africana do que a gente conhece hoje por Egito. Mas esse país tinha um nome e era chamado por eles como Kemet. Esse é o ser humano para eles. Tinha cérebro, tinha coração, tinha mente, tinha espírito, tinha alma e tinha uma sombra. Essas eram as palavras que eles usavam, que aqui é o idioma deles. Ak, Ka, Ba, Kat, Ren, Kai, Bit e A. A relação entre esses dois, cérebro e coração, diferente da relação ocidental, ela não é de dois elementos em conflito eterno que precisam forçosamente se manter equilibrados. Não. O equilíbrio é que é o normal. Acontece o desequilíbrio e cabe a nós equilibrarmos a vontade do coração com a vontade do cérebro, que calcula, que vê as possibilidades, mas quem define para o lado que nós vamos é o coração. Por exemplo, um conflito como esse aqui, o cérebro estaria calculando de maneira diferente o que fazer. E aí eu não sei que conflito é esse. Para mim esse conflito é um, para vocês é outro, completamente diferente. Nossa idade é diferente, nossa realidade é outra. Antes do coração e da alma tinha a vida. Antes de qualquer coisa existe a espiritualidade, vida, a importância da vida. Se você é vivo, essa é a primeira importância, estar vivo. O respeito parte dessa noção espiritual de vida, estar vivo. Esse conceito aqui ele vai estar em todos os textos egípcios que você procurar, de vida, de Ka, de Ankh, que é o que fundamenta o respeito entre humanos. O povo egípcio foi o povo que recebeu os gregos foram aprender filosofia com os egípcios. Aristóteles passou um tempo entre eles, Pitágoras, antes de definir filosofia, ele passou 20 anos estudando com essas pessoas, Tales, Sócrates. Eles eram povos que eles eram abertos aos estrangeiros.
E a noção que fundamentava isso era essa, de vida. Coração. A ideia de coração era um pouco diferente da nossa. Não é aquele louco que irracionalmente decide ir para um lado ou para o outro como um animal, responde a estímulos. A nossa ideia de coração, de sentimento é essa, né? É responder a estímulos cegamente. Mas para o povo egípcio, a nossa mente está no coração. Inverte. A nossa mente, a nossa consciência está no coração. Porque no final das contas a gente sempre vai pelo que sente. Poucas são as vezes que a gente vai pelo que a gente acredita ou calcula que é. Poucas vezes, inclusive, a gente calcula, a gente vai. Às vezes não dá, mas a gente vai. Porque a consciência, para o povo africano, ela está no coração. E não é um lançar-se irracionalmente contra estímulos. É calculado também. Então o coração é entendido duplamente como um corpo, como um vaso. Você vê que ele era representado como um vaso, que continha a consciência. A consciência estava no coração. É aquela coisa, escute o seu coração. A gente ouve por aí, né? Escute o seu coração. É uma noção africana de escute o seu coração. O coração é a consciência. A galera cansada aí, já dormida, que nem minha avó. Começando com ela assim: ó! Ah, meu filho! Essa consciência que eles chamavam de Ba ou Ibe. Ibe era a ideia externa do vaso e o Ba é aqui. Isso aqui é uma das várias imagens que se encontra no Livro dos Mortos, livro do Viracê, que foi traduzido erroneamente como Livro dos Mortos, na verdade. Aqui retrata uma experiência de conversa consigo mesmo. Quantas das vezes você está para decidir e você para num lugar, faço, não faço, analisa o que deve, o que não deve, por que vai, por que não vai, faço, não vou, porque eu fui, porque eu fiz, não era para ter feito. Para o egípcio é uma relação de diálogo de você, sua consciência, com o seu coração. Tem vários textos retratando isso. Eu trouxe uns 2 livros aqui para quem tiver interesse em depois se aprofundar nisso. Porque não vai dar tempo, eu só estou aqui citando o livro. Então esse livro aqui, um professor filósofo carioca aqui, Renato Nogueira. Mulheres e Deusas, que ele fala aqui da noção de humanidade Tupi-Guarani, Yorubá e grega. E o ensino e a filosofia, o ensino da filosofia e a lei. Não sei quantos de vocês conhecem, mas vale a pena ler esse livro aqui. Ele vai falar sobre filosofia, tudo isso que eu estou falando, ele vai indicar texto, se quiser se aprofundar. Essa aqui é mais uma imagem de mais um aspecto da nossa Constituição, que é a sombra. Tudo isso faz parte de nós. É difícil a gente conseguir, como assim a sombra? O que a sombra tem a ver comigo? É uma noção de outro povo. Realmente a gente não vai entender de cara. É uma noção de outro povo. Veja, a noção humana europeia é cérebro e coração em conflito. Enquanto essa, por exemplo, desse povo africano, ela é mais complexa e esses elementos não estão em conflito, necessariamente. Eles têm uma relação mais harmônica, baseadas por Maat, que é uma deusa, a deusa da verdade, a deusa da justiça. Por exemplo, não é o deus da justiça, é uma deusa. Então eles viam a mulher como algo especial, diferente da visão europeia, mais machista e tal. Heródoto, historiador grego, quando chega na Grécia, ele se surpreende porque ele viu as mulheres negociando, dando palestras no mercado e os homens em casa tecendo. Ele, como assim? Esse lugar está de cabeça para baixo, as mulheres é que trabalham, as mulheres é que saem e os homens ficam em casa cuidando das crianças. Esse lugar está de cabeça para baixo. Ele ficou horrorizado quando ele viu isso. As mulheres trabalhando e vendendo e dando aula, pescando, e os caras
sentados em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando da casa. A deusa máxima é uma deusa máxima, Maat. Tudo era baseado nessa deusa, Maat. O homem, ele escreve o que Maat diz. É Thoth, é o deus da escrita, o que criou a escrita. Bom, mais ou menos citei, demonstrei um pouco, para além dos preconceitos, para além de querer dizer que somos bonitos, outros povos são bonitos, mostrar de uma forma mais séria, digamos assim, mais profunda. Depois vocês podem buscar texto, porque geralmente as pessoas falam isso, mas você não tem onde buscar, não tem onde ler, não sabe o que está sendo dito. Então, ser quem nós somos vai muito além do que a gente decide aleatoriamente. Exige aprendizagem, exige descoberta de si. Eu não estou aqui dizendo para vocês o que vocês têm que ser, o que vocês são. Eu estou apresentando elementos para cada um de vocês. E aí agora eu posso falar o bar de cada um, o coração dizer assim, pô, talvez esse caminho seja um pouco melhor. E o principal que vocês têm que ter, que é uma coisa que eu noto que vocês têm, eu vou estar falando aqui, mas não seria tanto para vocês, respeito. Eu vi isso aqui. Existem lugares que as coisas são bem mais difíceis, não para mim, mas para todos. A gente está por aí, vocês viram o que aconteceu há 2 dias em Salvador. Em Salvador, né, a menina da Vogue, eu dei risada, colocaram a diversidade é Vogue. Não sei se vocês viram, se vocês sabem. A dona da Vogue foi fazer um aniversário de 50 anos e aí ambientou a festa de aniversário dela com o período colonial, com pessoas vestidas de escravos e tal. Então existem lugares em que ainda não há empatia pelo outro. Quando se fosse feito, por exemplo, para um judeu sobre o Holocausto, a gente se compadece mais. Por que se compadece mais? Porque são povos que estão dentro dessa cultura, desse padrão que a gente entende como humano. Então a gente se compadece dessa tragédia. Mas esses outros povos, eles não estão dentro, então eles não são vistos como humanos, são outros. É o outro, é inferior, é brutalizado. E aí, a pessoa faz uma brincadeira dessa e diz, foi sem querer. Não há empatia. Foi sem querer. Não vê a seriedade do que aconteceu com o povo africano como a mesma seriedade do que aconteceu com o povo judeu. Porque não vê esse povo como povo. Não, foi sem querer, não vi. Pessoas desse povo fazendo parte dessa festa, aceitaram fazer essa festa porque aprenderam que assim é. E quando olham no espelho, elas são aquele povo. Então é importante a gente ver a seriedade disso, do respeito com o outro, do respeito consigo também, porque às vezes a gente age contra si em respostas ao que a sociedade diz para você fazer. Tem que ser magro, tem que ser gordo, tem que ser alto, tem que ser homem, tem que ser mulher, tem que ser... Ficar um pouco mais tranquilo com isso. Agradecer a paciência de vocês, né, de ficar até aqui essa hora. Eu sei que é cansativo, eu sei que é. Enfim, obrigado.